Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre um tema que me mandaram nos comentários, tá? Mandaram uma mensagem privada aqui, fizeram um comentário sobre um vídeo que eu fiz há um tempo atrás, na verdade foi uma live, onde eu estava falando sobre etapa de auditoria. Né? Por que você fala tanto sobre a etapa de auditoria no começo? Eu sempre ouço os profissionais colocando essa como uma das últimas etapas do projeto de adequação. Ó, vamos lá. Realmente, a grande maioria aí coloca a auditoria apenas no final do projeto de adequação. Por que que eu falo tanto da etapa de auditoria logo no começo? Vamos falar um pouco sobre isso. Meu nome é Everton Lopes. Eu te ensino a aumentar os seus ganhos dominando a Lei Geral de Proteção de Dados da LGPD em 30 dias. Quando nós estamos falando de dominar plenamente aí a LGPD, um projeto de adequação, tem alguns pontos que nós precisamos levar em consideração. Você só consegue efetivamente aplicar um projeto de adequação em uma empresa se você entende todo o contexto daquela empresa. Então, não faz muito sentido você já começar aí sem saber exatamente o panorama que você tem dentro daquela empresa. Por isso que eu faço questão de colocar já como uma das etapas iniciais, na verdade, a primeira etapa que eu faço dentro de um projeto de adequação, que é a auditoria. Quem acompanha um pouco mais de tempo aí sabe que eu já fiz muito curso de LGPD, já fiz muito curso de privacidade, proteção de dados, compliance, enfim, uma infinidade de conteúdos aí, somam mais de 50 entre cursos, workshops, palestras, seminários, congressos, entre outros aí que eu já participei. Então, uma quantidade grande de locais de aprendizado e realmente nenhum deles, pelo menos eu não vi ninguém falando sobre isso, e faça aí uma auditoria no começo. Alguns lugares vão falar de fazer um assessment, ou seja, uma análise técnica, uma avaliação mais dedicada no começo do projeto. Parecido, mas ainda assim não é uma auditoria, tá? Eu gosto de comparar que mesmo que a empresa não tenha absolutamente nada sobre a LGPD, é legal para você poder comparar o progresso que você vai ter desde a primeira auditoria até a auditoria depois que você finaliza o seu projeto de adequação. É legal ter esses parâmetros, é legal ter essa comparação. Por quê? Quando você está fazendo uma auditoria, a primeira coisa é que você já tem conhecimento sobre aquele ponto. Você já sabe como funciona um projeto de adequação de cabo a rabo, do começo até o fim. Então você começa com ele, você já vai direto nos pontos que serão essenciais para uma avaliação daquela empresa. Então, se numa determinado ponto eu preciso analisar na auditoria em algum momento uma etapa de segurança da informação, eu vou colocar essa etapa para fazer uma análise inicial. Eu preciso identificar desde o começo se a empresa tem aqueles elementos. Se a empresa realmente não tem nada daquilo e eu vou ter que fazer do zero, ou não, ela já tem algum elemento, alguma coisa, eu só vou ter que fazer uma adaptação, ou às vezes eu não preciso fazer nada em relação àquilo. Muitas vezes a empresa já está com um nível muito alto naquele ponto, aquele objeto específico da auditoria ali, já está tudo certo. Então, se ela já tem um nível bom de adequação em determinados pontos, são pontos que eu vou deixar de lado. São pontos, obviamente, que eu só vou revisar em algum momento do projeto, mas que não é algo que eu deva me preocupar. Agora, se logo no início eu já vejo que não tem absolutamente nada, aí sim é um ponto para acender um alerta ali, e é algo que efetivamente eu vou ter que implementar dentro da empresa. Por que isso? Porque é um projeto muito grande. O projeto de adequação não é um negócio que você faz de uma hora para outra.
Não existe adequação express. Não existe adequação que você faz de um dia para o outro, de uma semana para o outro, de um mês para o outro. Vai levar alguns meses para você terminar o seu projeto de adequação. Alguns meses para você terminar. Então, todo cuidado, ter o máximo de critério, ser muito criterioso ao fazer o seu projeto de adequação faz muita diferença. Porque é nesse ponto onde você vai avaliar efetivamente a empresa. Você vai ver realmente se ela precisa de X, Y, Z, se em determinada etapa você vai precisar fazer do zero alguns elementos, alguns passos que vão ter dentro das suas etapas dentro de um projeto. Então, é muito importante que se realize também no começo. Até porque, na etapa de auditoria, eu vou até falar de um ponto aqui que eu costumo falar no meu curso. Para quem não sabe, aí, a Direito LGPD a gente tem 2 cursos, né? Então, o fato aí de eu costumo falar bastante que eu te ensino realmente a aumentar seus ganhos dominando a LGPD em 30 dias, é porque a gente já tem um conteúdo prático voltado para isso. A gente tem 2 cursos atualmente, um de estruturação e precificação de um projeto de adequação e o outro que é o Fórmula LGPD, que é completo. No Fórmula LGPD, quando eu estou falando da etapa de auditoria, eu costumo colocar já lá que é essencial numa auditoria que você tenha entrevistas. Então, a etapa de entrevistas vai te dar muitos elementos para você poder usar no seu projeto de adequação. Só um exemplo simples, tá? Você vai fazer uma análise, faz um assessment ali dentro daquela empresa, né? Aquela análise geral, o termo que o pessoal gosta de usar muito, né? O assessment. E você identifica ali, tipo, nossa, não, já tem dentro da empresa processos internos, procedimentos internos para avaliar um ponto específico, por exemplo, ele já tem algumas determinadas políticas de segurança da informação. Legal, foi avaliado no assessment, perguntou, falou, não, a gente já tem, já foi feito, tá tudo certo, maravilha, tá sucesso. Obviamente, aqueles que são os diretores, ou aqueles que não têm contato com aquele ponto, muito provavelmente eles vão falar, já tá tudo certo, alguém já foi lá, já fez isso. Então, se você não faz entrevistas, se você não tem esse hábito de incluir isso, que é uma etapa básica dentro de uma auditoria, você vai deixar passar algumas coisas que são essenciais. Então, digamos que lá ele tem efetivamente uma política de segurança da informação. Aí você vai, mas não, eu não vou fazer só o assessment, eu vou fazer auditoria igual o Everton faz. Igual o pessoal lá que faz do direito LGPD, da fórmula LGPD, aprendeu a fazer. Você vai conduzir as entrevistas iniciais, tá? Não estou falando do final, é do começo do projeto. Vai conduzir as entrevistas iniciais. Você vai lá e começa já a perguntar algumas coisas daquela política de segurança da informação. Por exemplo, a política de segurança da informação fala que todo usuário ali, todo trabalhador, funcionário, enfim, colaborador, ele vai ter um usuário e uma senha específica, tá? Tem uma política ali que está atrelada a ela, que é a política de login, de senhas e afins. Aí você pergunta, você tem um login e uma senha própria? Tem, mas a gente acaba usando, na verdade, uma geral para todas as máquinas aqui dentro daquele setor. Já caiu por terra um dos pontos. Aí você chega para o outro e fala, aqui fala que vocês vão fazer os backups de tanto em tanto tempo. Aí o TI chega e fala, mas na verdade não estamos realizando aqui o backup a cada sei lá quanto tempo, o backup diário não é realizado. Então, já caiu mais um ponto. Se você vai pelo que está escrito ali, pelo que foi formulado, muitas vezes ele não condiz com a realidade. E você só vai saber disso quando você senta com alguém, quando você vai fazer uma entrevista e você começa a perguntar pontos do dia a dia do trabalho. Aí você tem informações suficientes para poder trabalhar. Então esse é um ponto que é muito importante, é interessante conhecer esse tipo de coisa, é por isso que eu gosto de colocar a auditoria como algo inicial. Esse conversar, essas entrevistas iniciais
que você faz com os colaboradores, com os diretores, com a alta administração da empresa, logo no início já serve para separar alguns pontos, tá? Separar ali o joio do trigo, separar aqueles elementos que estão realmente adequados daqueles que falam que estão adequados. Então, a gente precisa ter parâmetro para poder separar esse tipo de coisa. Não dá para se guiar só no que está escrito, não dá para se guiar só num relatório ali que foi feito pela empresa, não dá para se guiar por uma política que foi realizada sabe-se lá há quanto tempo, e pode ser muito que bem que há alguns anos atrás aquilo estivesse funcionando super alinhado. Mas se você for se basear só por isso, você não tem parâmetro, você não sabe efetivamente. Então, nessa etapa, na auditoria, é muito importante esse tipo de atenção. É muito importante que seja realizada também no começo, por mais que você não vai encontrar na maioria dos lugares aí falando, vai ter a lista ali de etapas da LGPD. Tem lugar que cita 3 etapas só, outros citam 5, outros citam 10, outros citam não sei quantos. Eu sempre vou colocar, sempre em todos os meus projetos, independente do tamanho da empresa, a auditoria como a etapa inicial, justamente para você ter esses parâmetros logo no início do seu projeto e não cair em erro de começar a fazer o projeto e de repente lá na frente, às vezes até quando já está terminando o seu projeto de adequação, você descobre que aqueles processos ali, aquilo que está ali dentro, na verdade não é real. Na verdade não foi feito daquela maneira e precisa de correção. E às vezes a correção ela vai ter que mudar a etapa que já foi realizada dentro do projeto de adequação. Então, não vale a pena arriscar, tá? Acrescenta aí essa etapa. Se você não conhece como é que funciona um projeto de adequação, quer aprender realmente na prática, do mesmo modo que eu uso numa empresa, dá uma olhada aí no link que vai estar na descrição do vídeo, tá? Tem muita coisa boa, muito conteúdo bom, muita novidade vindo por aí. E se você quer trabalhar com LGPD, se você quer aumentar os seus ganhos e dominar a LGPD em 30 dias, dá uma olhada aí, acompanha os nossos conteúdos, clica no link que vai estar disponível na descrição e eu tenho certeza que você vai gostar muito de todo o conteúdo que vai estar lá dentro. Então é isso. Se tiverem alguma dúvida em relação a esse tema, em relação à auditoria ou em outros temas da LGPD, fiquem à vontade para mandar aí, colocar aí nos comentários do vídeo ou até mesmo entrar em contato comigo no direct lá no Instagram, Direito LGPD, o mesmo aí do YouTube, Direito LGPD, e lá também sempre vai ter uma caixinha para fazer perguntas também. Então, fiquem à vontade. Não percam de vista, tá? A LGPD esse ano tá maravilhoso para trabalhar com a LGPD, principalmente porque agora tá saindo as multas, tá saindo processos de fiscalização, a ANPD está trabalhando em conjunto com outros órgãos, então é uma excelente oportunidade para começar a trabalhar com a LGPD, para aprender efetivamente como fazer um projeto de adequação, tá? E não um negócio feito aí de qualquer maneira. Então é importante a gente ser criterioso também no conteúdo que a gente consome e na qualidade desse conteúdo, tá? Não vai muito aí porque parece bom, não sei o que. Olha realmente o que está sendo oferecido, tá? É muito importante. E aproveita esse ano, aproveita esse momento. A proteção de dados só tende a crescer. A quantidade de dados que as empresas usam só vai aumentar, nunca diminuiu na história da humanidade, na verdade só aumentou. Então é uma tendência e precisa de profissionais dessa área, então aproveita esse bom momento para trabalhar com isso e acompanha aí o nosso conteúdo. Clica no link que vai estar disponível para vocês e eu vejo vocês em breve.